São muitas semelhanças e bastante diferenças, né? Porque o mundo não é o mesmo, né? Nós não estamos mais vivendo aquele mundo de Guerra Fria, né? Onde havia o perigo do comunismo, que as classes dominantes tinham um medo terrível, né? E colocava, porque o mundo estava dividido no campo soviético, no campo americano, e aqui no nosso continente havia a experiência cubana de 61, não foi? E havia aqui no nosso continente essa coisa, né? Todos os governos e os poderes tinham medo, né? De que aqui nesse campo latino-americano surgisse uma outra Cuba, né? Então, identificaram o comunismo como o principal inimigo, né? Então, tudo que se fazia aqui, até poesia, era perigoso. Como lá na África, na Ásia, todas as lutas anticolonialistas eram perigosas, era coisa de comunista, quando era uma luta anticolonialista, nada mais que isso. Eram os povos querendo se libertar do jugo, né, estrangeiro de outros países, né, e criar e buscar os seus caminhos autodeterminantes, né. E aqui na nossa América, as lutas democráticas, e até no Peru tinha um general, Velasco Alvarado, que nada mais que ele queria era nacionalizar os recursos naturais de seu país, e foi condenado e tido como comunista. Você vê o caso do general Juan Torres, na Bolívia, um general nacionalista que queria nada mais que nacionalizar e proteger as minas de estanho e o gás da Bolívia, e foi considerado inimigo, né? Porque para nacionalizar, ele vai nacionalizar as empresas americanas que exploravam o estanho e o gás. Salvador Allende nacionalizou as minas de cobre. E quando nacionalizou as minas de cobre, mexeu nos interesses americanos no Chile, mexeu nos interesses americanos no Chile e foi considerado comunista. Hoje, a situação não difere muito, que quando na geopolítica o Brasil busca outros caminhos que não são os caminhos da submissão de um país soberano, independente, buscar o seu caminho de desenvolvimento, e passa também a representar um desequilíbrio digamos, na diplomacia internacional, porque ele sai da submissão aos interesses americanos. E surgem coisas desse tipo, que um governo que investe na proteção social, um projeto de proteção social, nada mais que isso, como a Europa faz, como a Argentina teve governo de proteção social durante o peronismo, como nós tivemos aqui no Brasil diversas leis de proteção e de direito social. Isso é considerado pelo poder hegemônico comunismo, ou esquerdismo, ou petismo, ou petralismo, ou sei lá o quê, né? Então, busca-se uma série de coisas. Quando ocorre casos de corrupção que sempre teve, minha geração viveu sempre isso aí, não é fantasma não, a corrupção existe de fato. E quando o PT assumiu a presidência da República, se envolveu, alguns quadros do PT se envolveram em casos de corrupção, meteram a mão e se nomearam. Mas não são os únicos. Mas acontece que se coloca de um lado o comunismo, outro lado o esquerdismo, outro lado o petralismo, outro lado a corrupção, e se demoniza tudo em cima de um só partido. Como se isso aí não fosse coisa do próprio sistema que acontecia. Nós devemos combater a corrupção. Essa é uma bandeira, essa é uma nossa bandeira. Mas que o jornalismo combate a corrupção, não pode ser cúmplice da corrupção.
mas também não pode ser cúmplice das injustiças e deve defender o avanço social, que é o avanço humanitário. Nós temos marcos civilizatórios, e esses marcos civilizatórios nós temos que avançar. Era aqui, avançou para cá, e tem que avançar cada vez mais, não voltar. Você pega o marco civilizatório que está lá na frente e traz para trás, isso aqui vira barbárie. É soltar a besta. E a besta está aí, babando para tirar o sangue do trabalhador, para acumular capital em cima do trabalho, em cima da superexploração do trabalho. É isso que nós não podemos admitir. Porque o sonho de todo grande empresário, desumano e bárbaro, é ter, na verdade, é ter um escravo. Mas já que não pode, é pelo um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, 10 horas por dia, que não tenha uma hora de intervalo para o almoço, que teve, há tempos atrás, um alto empresário, dirigente da Fiesp, da Federação da Indústria de São Paulo, dizendo que o trabalhador não precisa de 2 horas de intervalo de almoço, é bater uma marmita e voltar para o trabalho, 15 minutos. Ele defendeu 15 minutos. Um absurdo, como se não tivesse necessidade de descanso, né? Se nós temos o direito a 8 horas de trabalho, direito conquistado, 2 horas de intervalo, e de intervalo não é 2 horas para almoçar, é 2 horas de intervalo. Então é 2 horas de intervalo. Se nós temos o aditivo de férias, é uma conquista. Nós temos o 13º salário, é uma conquista. Porque inclusive é bom para o capital, porque sai todo mundo com 13º para fazer compra. O que significa a tortura, até para aquela pessoa que defende, direta ou indiretamente, isso, nos tempos que nós estamos vivendo hoje? Olha, na cidade onde eu mora também uma pessoa que me torturou. A pessoa que torturou Isabel Fávero, que torturou muita gente. Eu moro lá desde 1979, não é? Em todos esses anos, 49 anos, né? Em tudo, 49? 50 anos vai fazer, né? Porque eu moro em Foz do Iguaçu. Em todos esses anos, eu nunca me encontrei com essa pessoa. Nunca me encontrei com essa pessoa. Já fizemos crash em frente ao escritório dele e tal, mas nunca me encontrei com ele. Fizemos muitas denúncias contra ele. Ele era para ter ido numa audiência da Comissão Nacional da Verdade e não foi. Se um dia eu me encontrar com ele, numa calçada, eu não vou sair da calçada. Ele que tem que sair. Eu não gostaria de encontrá-lo, não gostaria de ter esse homem na minha frente, né? Mas se um dia eu me encontrar com ele, eu vou ficar na calçada e vou fazer ele sair. Ele que saia fora da calçada. Porque é um crime de lesa humanidade que machucou a gente profundamente, todos nós. Ele é um dos torturadores, como tem muitos torturadores no país. Eles eram para ter ido, para serem sido julgados na Justiça de Transição, que não houve. Houve concessão de parte dos governos, tanto do Fernando Henrique como de Lula e de Dilma. Fizeram concessões e não levaram para o tribunal para serem julgados essas pessoas. Houve um grande acordo nacional e talvez tenha sido um dos motivos deles estarem voltando hoje e da gente ter aquela imagem que me chocou profundamente de um dos filhos de Bolsonaro ter ido votar com uma camiseta com a fotografia do Ustra, né? Então, é triste que essa história se retome depois de tantos anos, depois de tudo que a gente fez, que o Brasil dê esse passo para trás. Mas, de repente, a própria história, a população brasileira tem que passar por isso, escolheu esse caminho, a maioria do eleitorado escolheu esse caminho, fez essa opção, e nós vamos ter que ver o que vai acontecer e torcer para que ele não tenha sucesso. Porque o sucesso dele vai ser a infelicidade da nação, a infelicidade dos trabalhadores.
Eu condenei o Fernando Haddad quando ele mandou uma mensagem para o Bolsonaro desejando sucesso. Você pode fazer mandar um telegrama, mandar uma mensagem, mandar um Twitter, protocolar, mas não desejar sucesso para um cara que quer massacrar o povo, né? Isso não, de forma alguma. Para a gente estar finalizando então Tá. esse quadro, eu queria saber qual que é a responsabilidade para com a sociedade de um sobrevivente do movimento que você participou, do VPR, né? E tendo em vista a sua atuação como presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz. E emendando com essa pergunta, para eu já partir para o encerramento, qual o papel do jornalismo na nossa conjuntura atual, na sua visão? Eu sempre me senti assim, responsável por muitas coisas. Uma vez eu estava na Ilha das Flores e eu vi lá numa guarita preso um menino. Fiquei muito sentido do menino estar preso ali, porque foi eu que recrutei ele no colégio secundarista, né? E, puxa vida, Humberto está preso porque eu? Também não, né? Mas fui eu que recrutei ele, que trouxe ele para o movimento. Quando esses 6 companheiros foram levados para uma armadilha, foram assassinados lá no Parque Nacional, eu me senti assim também mal, porque eu deveria ter avisado eles para não entrarem na armadilha, tal. Poderia ter evitado. Não evitei por uma questão política, por um pouco de medo, por uma série de motivos, mas aconteceu e eles morreram. Mas uma coisa eu tenho feito durante todos esses anos, é buscar as evidências, buscar as circunstâncias, buscar os culpados, ir atrás dos documentos, da memória e tendo feito o confronto. No caso do Bolsonaro, por exemplo, eu estava numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados, dando um depoimento. E ele irrompeu, ele apareceu na audiência, porque é o costume dele, né? Apareceu na audiência dando de dedo em mim, sabe? Dando de dedo em mim e dizendo que eu estava ali porque os torturadores não me mataram, que um dos erros da ditadura foi não ter assassinado a esquerda, né? Ou seja, desejou que eu morresse na tortura. E eu dei de dedo nele também e confrontei. E tenho denunciado esse elemento como uma pessoa deplorável, né? Uma pessoa que é o suprassumo da desumanidade e da barbárie, né? Isso vai contra todo o avanço humanitário que o mundo teve nos últimos anos. Vai fazer agora 70 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi logo após a guerra, né? Foi logo após a guerra, foi em 1948, tantos anos já se passaram, 70 anos, foi um marco civilizatório, porque ali os direitos foram todos eles escritos e as nações assinaram embaixo, inclusive o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos. Se o Brasil é signatário, tem que cumprir com as declarações. E o mandatário, o primeiro mandatário é o primeiro a cumprir. Se não cumpre, é o Brasil, então tem que tirar a assinatura da declaração. O Brasil não assina mais a Declaração dos Direitos Humanos, que assuma as responsabilidades perante as nações civilizadas do mundo, né? É isso que tem que ser feito. E qual que é o papel do jornalismo na nossa conjuntura atual, sua visão? Falar a verdade. Nada mais que a verdade, que relatar os fatos. Relatar os fatos, nada mais que os fatos. Estava dizendo agora há pouco a questão do Paulo Guedes, quando um jornalista noticia que ele estudou na Escola de Economia de Chicago, que ele assessorou Augusto Pinochet. É uma notícia verdadeira, se ele não gostar, mas essa notícia tem que ser dita, né? A verdade sempre, eu acho que o fato sempre citar o fato. O papel do jornalista hoje, se fizer isso, já está bom. O confronto é a verdade, sempre. Igualdade e liberdade. É um sonho, a utopia, né? Porque a utopia é isso, é o objetivo. Você está lá na frente, vai sempre avançando, em busca da utopia. Ela existe? Não, não existe o mundo utópico, mas existe a utopia como uma forma da gente avançar, né? Um sinal de luz lá na frente para a gente avançar
em direção àquela luz que é a utopia.